Houve um tempo em que super-heróis eram símbolos de esperança, de força e de ideais atemporais. Eram as histórias que líamos debaixo das cobertas, os heróis que aspirávamos em ser. Mas algo mudou. Nossos heróis não estão mais lutando apenas contra supervilões, eles estão sendo forçados a lutar uma guerra cultural, transformados em peões para agendas políticas que desprezam os próprios valores que eles representam. Nesse vídeo eu vou trazer 10 momentos mais flagrantes em que a ideologia política, chamada cultura woke, infectou e corrompeu a indústria dos quadrinhos. Mas não se trata de uma evolução, mas de uma subversão. Vamos mostrar como grandes editoras, Marvel e DC, declararam guerra aos seus próprios fãs, substituindo histórias épicas por panfletagem ideológica. Vamos conectar cada polêmica a um padrão claro. A obsessão por sinalizar uma virtude e política de identidade leva a produtos de baixa qualidade, aliena a base dos fãs leais e, no fim das contas, resulta num fracasso de venda e de crítica. Isso não é apenas uma lista, é uma crônica de um suicídio cultural, um fenômeno que ficou conhecido como Get Woke, Go Broke. Seja progressista e vá à falência. Go Woke, Go Broke também tem essa versão. Os proponentes do movimento Comic Cage, por exemplo, já alertavam que a obsessão com diversidade e progressismo estava levando a um declínio de qualidade e de vendas. Essa é a prova, mas depois da vinheta, vamos lá. Salve, meus nerds, bem-vindos ao Migrante Nerd. Deixa o seu like porque no final você vai acabar esquecendo. A iniciativa Marvel Voices foi lançada como uma série de antologias supostamente destinadas a celebrar a diversidade de criadores e personagens. Em teoria, é uma ideia nobre. Na prática, a execução revela uma mentalidade corporativa cínica. E nenhum exemplo é mais claro do que a edição anual Marvel Voices Pride. A polêmica aqui não é a existência de personagens LGBT, de jeito nenhum, mas a forma com que eles foram tratados. Em vez de integrar organicamente esses personagens em histórias principais, a Marvel segrega uma edição especial anual. Isso transforma a representatividade de um evento de marketing sazonal, um item a ser riscado de uma lista de verificação corporativa para apaziguar ativistas e a mídia. A crítica é que o produto final parece mais um anúncio para outras séries do que uma coleção de histórias de fato. A edição de 2021, por exemplo, foi criticada pelo seu tom autocongratulatório, parecendo mais um tapinha nas costas que a própria empresa estava dando a si mesmo do que uma obra para os fãs. A hipocrisia aqui atingiu o auge quando a Marvel anunciou que as capas variantes do mês do orgulho de 2024 focariam nos aliados heterossexuais, como Homem-Aranha, em vez dos próprios personagens que a iniciativa deveria celebrar. A decisão gerou críticas até mesmo internas, pois diluía ainda mais o propósito do evento. Isso não é inclusão, é quarentena. É tratar personagens como tokens de uma minoria, úteis para um mês de marketing, mas não importantes o suficiente para estrelar grandes sagas. É a definição de sinalização de virtude, a aparência do progresso sem o esforço de uma boa narrativa. A Marvel busca o crédito por ser progressista sem arriscar suas principais franquias. A solução é criar uma linha de produto separada para isolar essas histórias, permitindo dar um cheque na caixinha da diversidade para mídia e investidores. O resultado é um produto que parece cínico e explorador, alienando tanto os fãs tradicionais quanto os que buscam uma representação genuína e de qualidade. A motivação não é a arte, mas é só a ótica corporativa. América Chaves foi apresentada como uma primeira personagem latina LGBT da Marvel, a estrelar sua própria série, uma premissa que, nas mãos certas, poderia ter sido promissora. Só que na sua série solo em 2017, intitulada América, tornou-se um caso de estudo sobre os perigos da política de identidade. A HQ foi universalmente criticada por focar exclusivamente nos rótulos de identidade da personagem, latina, lésbica, em detrimento de qualquer desenvolvimento de personalidade, enredo ou escrita de qualidade. Os leitores, incluindo membros da própria comunidade latina, se sentiram insultados. O diálogo foi descrito como terrível. O uso de um Spanglish, que é uma mistura de inglês e espanhol, né, tipo o nosso portunhol, foi chamado de racista. E o enredo foi considerado desconexo e panfletório. O sentimento geral foi resumido por uma leitora latina que afirmou, abre aspas, rótulos não fazem um personagem, caráter faz um personagem, fecha aspas. A personagem, que antes era retratada como uma poderosa e confiante, em títulos como Jovens Vingadores, foi reduzida a um outdoor ambulante de política de identidade. A Marvel fez questão de contratar uma escritora, Gabe Rivera, com base em sua identidade queer latinx, com X no final mesmo, para garantir a autenticidade. O resultado, no entanto, foi uma caricatura que, ironicamente, reforçou os estereótipos. Esse é o resultado inevitável de política de identidade. Quando a primeira coisa que se diz sobre um personagem são seus rótulos demográficos e não suas virtudes,
falhas ou objetivos, você não tem um personagem, você tem um panfleto. A priorização da identidade sobre o panfleto não apenas produz uma má arte, mas pode, em um efeito bumerangue, insultar a própria comunidade que pretendia representar. O tiro saiu pela culatra, provando que a habilidade de escrever bem é uma competência universal, não um traço de identidade. Os Novos Guerreiros foram uma popular equipe de heróis adolescentes lá na década de 90, com personagens como Nova e o Speedball. Em 2020, a Marvel anunciou uma nova encarnação dessa equipe, e o resultado foi um dos momentos mais bizarros e reveladores da história recente da editora. A nova equipe incluía os gêmeos Snowflake, Bloco de Neve, e Safe Space, Espaço Seguro, nomes que são inegavelmente insultos pejorativos usados online para zombar de jovens progressistas sensíveis. Para piorar, outro membro, Screen Time, ganhou seus poderes após ser exposto ao gás de internet experimental do seu avô. A reação foi imediata e brutal. O trailer de anúncio do YouTube foi massacrado, acumulando 182 mil dislikes contra apenas 3.800 likes. A zombaria foi tão avassaladora que a Marvel foi forçada a cancelar silenciosamente a revista antes mesmo do seu lançamento, usando a pandemia como uma desculpa conveniente. A polêmica foi única porque uniu críticos de todos os espectros políticos. A direita viu personagens como o ápice da agenda woke, enquanto a esquerda e a comunidade LGBT os viram como uma paródia, ofensiva e insensível de seus valores. Esse foi o momento que a máscara caiu. Os criadores da Marvel provaram não apenas que estão completamente desconectados da realidade, mas que possuem um desprezo ativo por todos. Eles criaram personagens que são literalmente caricaturas de insultos políticos. O fato deles terem pensado que seria uma boa ideia já prova o quão isolados eles estão dentro das suas bolhas ideológicas. Esse caso transcendeu a polarização política usual. A ideologia woke em grandes corporações atingiu um ponto de autoparódia, tornando-se tão extrema e desconectada que não pode mais ser distinguida de uma sátira. O cancelamento do gibi foi um reconhecimento tático da Marvel de que tinha cruzado uma linha. Estelar, a princesa alienígena de Jovens Titãs, é uma das personagens mais amadas da DC, conhecida por sua beleza, otimismo e poder. Em 2021, a DC lançou uma graphic novel para jovens adultos, I Am Not Starfire, que parecia determinada a destruir tudo que os fãs amaram na personagem. A história apresenta a filha da Estelar, Mandy, que é seu oposto completo, obesa, gótica, mal-humorada e que ressente ativamente a mãe por sua beleza e fama. Fãs críticos detonaram a protagonista, descrevendo como repulsiva, petulante e ingrata, tratando a sua mãe, retratada como amorosa e atenciosa, com um desprezo completamente inexplicável. A narrativa parece validar a hostilidade de Mandy apenas para convenientemente dar a ela superpoderes no final, transformando em uma cópia do que ela tanto afirmava odiar. Muitos leitores apontaram a semelhança física e de atitude entre Mandy e de sua autora, Mariko Tamaki, acusando a obra de ser um self-insert bastante narcisista. Será? A história funciona como um ataque à feminilidade clássica e à beleza que a Estelar originalmente representava, trocando-as pelo cinismo e vitimização da angústia moderna. Essa história é um ataque direto aos valores clássicos. A mensagem é clara: otimismo e beleza devem ser rejeitados em favor do ressentimento. Tradicionalmente, histórias de legado são sobre honrar ou entender a geração anterior. Aqui o legado de Estelar é tratado como um fardo opressivo. A narrativa normaliza e celebra o matricídio simbólico, onde a filha só se reconcilia com a mãe após se tornar uma versão dela. Isso reflete uma tendência ideológica mais ampla de desvalorizar a sabedoria e as realizações das gerações anteriores em favor de uma autoidentificação baseada na oposição e na inveja. Após a era de Tony Stark como Homem de Ferro, a Marvel precisava de um sucessor. Em vez de elevar um personagem existente, eles criaram Riri Williams, a Coração de Ferro. O problema é que ela foi escrita como um exemplo perfeito de Mary Sue, uma personagem que é inexplicavelmente perfeita e talentosa sem nunca ter conquistado suas habilidades. Ela simplesmente é. Riri é constantemente descrita como um gênio, supostamente inclusive mais inteligente do que o Tony Stark, mas as histórias raramente mostram isso de forma convincente. Pelo contrário, sua inteligência normalmente é uma habilidade informada. Somos apenas informados de que ela é brilhante, enquanto suas ações demonstram o contrário, inclusive vimos isso na série. A sua moralidade é, na melhor das hipóteses, questionável. Ela rouba materiais do MIT para construir sua armadura, invade uma nação soberana, a Latvéria, e se junta a uma gangue de criminosos por dinheiro. Acho que, exceto pela Latvéria, nós também vimos isso na série. Além disso, ela demonstra uma arrogância e desrespeito chocante pelo legado de Tony Stark, minando suas realizações em vez de admirá-las. Como muitos fãs apontam, Riri parece
ter todos os traços negativos de Tony, mas nenhum dos positivos. Ela não existe para honrar o herói que a precedeu, mas para substituí-lo. Ela recebe tudo de mão beijada, sem jornada de falhas, redenção, sacrifício, que fez do Tony Stark um personagem tão complexo e amado. O apelo do Homem de Ferro original reside em um arco de redenção, um homem falho que aprende com seus erros e se torna melhor. Riri Williams inverte o modelo. Ela recebe o título de heroína, mas age de forma egoísta e criminosa, sem consequência real. Isso representa a rejeição da ideia de mérito. Na nova moralidade dos quadrinhos, o heroísmo não é algo a ser conquistado através de virtude, mas um título concedido com base na identidade e na genialidade declarada, independentemente das suas ações. Bob Drake, o Homem de Gelo, é um dos 5 X-Men originais, criado em 1963. Por mais de 50 anos, ele foi consistentemente retratado como heterossexual, um mulherengo inveterado com longa lista de namoradas, incluindo personagens importantes como a Polaris e a Kitty Pryde. Em 2015, o escritor Brian Michael Bendis decidiu que nada disso importava. Na revista All New X-Men, número 40, uma jovem Jean Grey telepata vê a mente de Bob e o força a sair do armário como um gay. A mudança foi criticada não por introduzir um personagem gay, mas por alterar drasticamente a história de um personagem estabelecido para servir a agenda. O retcon foi forçado e desrespeitoso, invalidando décadas de desenvolvimento de personagens. Para piorar, a história descarta explicitamente uma bissexualidade, insistindo que Bob é totalmente gay. Isso transforma seus 50 anos de relacionamento com mulheres em uma mentira deprimente, pintando como um homem que viveu uma farsa por toda a sua vida adulta. O próprio criador do personagem, Stan Lee, quando questionado, revelou que não sabia da mudança e que nunca concebeu o personagem como gay. Isso é revisionismo histórico em sua forma mais pura. Em vez de criar novos personagens, os ativistas criativos preferem sequestrar ícones existentes e reescrever seu passado. Para justificar a mudança, toda a história de Bob teve de ser patologizada. Seus relacionamentos com mulheres não eram mais genuínos, mas sintomas de repressão. A versão do personagem que os fãs amaram por décadas foi declarada falsa. E é uma tática ideológica que não apenas muda o futuro de um personagem, mas envenena o seu passado, dizendo aos fãs de longa data que sua afeição era baseada numa mentira. Thor, Deus do Trovão, filho de Odin, é um dos pilares da Marvel. Seu poder, sua história e seu próprio nome são intrinsecamente ligados a quem ele é. Em 2014, no entanto, a Marvel decidiu que isso era negociável. Na saga Pecado original, o escritor Jason Aaron fez com que o Thor Odinson se tornasse indigno de empunhar o martelo Mjolnir após ouvir um simples segredo sussurrado. Convenientemente, o martelo foi, então, encontrado por sua ex-namorada, Jane Foster, que estava lutando contra o câncer. Ela não se tornou uma nova heroína com tema de trovão, ela se tornou o Thor. A reação dos fãs foi imediata e focada em um ponto crucial. Thor é um nome, Leandro, não é um cargo, não é um título transferível como Capitão América ou Pantera Negra. Ao fazer Jane Foster assumir o papel de Thor, a Marvel estava efetivamente apagando o personagem original para promover uma substituta. A mudança foi vista como um dos exemplos mais claros de diversidade forçada, onde o herói masculino estabelecido é emasculado e rebaixado para que uma personagem feminina possa ser elevada até o seu lugar. Esse foi um dos primeiros e mais claros sinais de uma nova filosofia da Marvel. Os heróis masculinos clássicos são problemáticos e precisam ser substituídos. O arco central de Thor sempre foi sobre aprender a ser digno. A ideia de uma única frase pode apagar décadas de crescimento moral é narrativamente fraca, desrespeitosa e completamente ingênua. A indignidade não foi uma consequência orgânica de história, mas uma premissa imposta para facilitar a substituição. Para provar que uma mulher era digna, a história teve que tornar o herói masculino fundamentalmente indigno de uma forma que traiu o seu próprio caráter. A elevação de uma exige a demolição do outro. Superman é mais do que um super-herói. Ele é um ícone cultural americano, um símbolo de verdade, justiça e um modo de vida americano por mais de 80 anos. Seu filho, John Kent, foi introduzido como um personagem popular destinado a carregar esse legado. Em 2021, a DC Comics decidiu que esse legado precisava de uma atualização ideológica. Em um anúncio cuidadosamente cronometrado para o Dia Nacional de Sair do Armário, a editora revelou que John Kent, o novo Superman, era bissexual. A mudança foi acompanhada de histórias onde John se torna um ativista de esquerda, lutando contra mudanças climáticas e protestando contra a deportação de refugiados. A reação dos fãs foi vulcânica. A indignação foi tão intensa que os criadores e a equipe da DC Comics receberam ameaças, exigindo que a polícia de Los Angeles fornecesse proteção em suas casas. Isso não foi uma pequena controvérsia online, foi uma reação massiva de uma base de fãs que se sentiu traída.
Muitos viram a decisão como um golpe de marketing cínico, usando o nome do Superman para gerar manchetes na mídia e sinalizar virtude. Como um crítico colocou, a DC queimou seu personagem mais novo e promissor por 5 minutos de CNN. Isso foi a profanação de um símbolo. Eles pegaram o legado do maior herói americano e transformaram em um veículo de política progressista mais divisiva da atualidade. O Superman não luta mais por ideais universais. Ele luta por uma causa política de esquerda. A DC sabia que a mudança seria controversa. O anúncio cronometrado sugere que a controvérsia não foi um efeito colateral, mas o objetivo. A indignação dos fãs foi, portanto, cooptada e usada como uma ferramenta de marketing para validar a própria decisão que a causou. Quando Sam Wilson assumiu o manto de Capitão América, os fãs esperavam novas aventuras. O que eles não esperavam era uma declaração de guerra política. Na primeira edição de Capitão América, Sam Wilson, escrita por Nick Spencer, o novo capitão enfrenta os Filhos da Serpente, um grupo de vilões retratado como nacionalistas de direita, caricatos que atacam imigrantes ilegais na fronteira dos Estados Unidos. A manchete era tudo menos sutil. Círculos conservadores reagiram com fúria, argumentando que a HQ transformou o Capitão América em um herói de esquerda e os conservadores em supervilões. O programa de TV Fox and Friends criticou a história por fazer o Capitão América enfrentar conservadores em vez de nazistas. Spencer dobrou a aposta na edição seguinte, colocando consistentemente posições políticas conservadoras na boca de supervilões, deixando sua posição bem clara. Assuma uma posição de centro-direita e você é um supervilão. Esse é talvez o exemplo mais descarado de demonização política nos quadrinhos modernos. Os defensores da história se escondem atrás de argumento de que o Capitão América sempre foi político, ele socava o Hitler. Mas isso é uma falsa equivalência perigosa. Lutar contra o nazismo, uma ideologia totalitária, genocida, não era oposição partidária, uma oposição moral e americana. A história de Spencer equipara essa luta a debates domésticos sobre imigração, caluniando cidadãos americanos com visões políticas legítimas como moralmente equivalentes a fascistas. Ele transformou um símbolo de unidade nacional contra uma ameaça externa e uma arma de divisão partidária contra os seus próprios. Steve Rogers, o Capitão América, é o farol moral do universo Marvel. Criado por 2 homens judeus durante a Segunda Guerra Mundial, ele é a personificação do antifascismo e dos ideais de liberdade americanos. Em 2016, a Marvel decidiu queimar esse símbolo até as cinzas. Eu diria que até mais que as cinzas. Em Steve Rogers 1, o herói declara: Hail Hydra. A história revelou que, através de uma reescrita da realidade, Steve Rogers sempre foi um agente infiltrado da organização fascista que ele passou a vida inteira combatendo. A internet explodiu em fúria. Os fãs e até o ator Chris Evans expressaram repulsa. O escritor Nick Spencer, de novo ele, recebeu ameaças de morte. Inicialmente, a Marvel insistiu que a mudança era real, não um clone ou controle mental. Mais tarde, revelaram que foi uma alteração da realidade por um cubo cósmico. Mas a revelação mais condenatória veio do próprio Spencer, que admitiu que a indignação era o objetivo. Abre aspas. Para mim, o pior teria sido não gerar fúria massiva. Essa era a nossa intenção, nós pedimos por isso, fecha aspas. Um João sem braço. Essa foi a traição definitiva, foi o ato final de desprezo de uma indústria por um dos seus próprios ícones. Eles pegaram o maior símbolo de liberdade da América e transformaram em um nazista, não por uma boa história, mas por choque, por publicidade e por um desejo doentio de subverter tudo que o personagem representa. A confissão do escritor prova a má fé. A desconstrução de heróis, que começou como uma ferramenta literária, tornou-se um fim em si mesma. Transformar o Capitão América em um fascista não é explorar suas falhas, é negar suas virtudes. É a declaração que o próprio ideal do heroísmo americano é uma farsa. É a expressão máxima do niilismo cultural dos quadrinhos. Da segregação cínica de Marvel Voices à traição final do Capitão América, nós vimos um padrão claro aqui. Uma indústria em guerra com seu próprio público, mais interessada em empurrar uma agenda do que contar histórias que inspiram. A boa notícia é que a batalha não acabou. Cada vez que se recusa a comprar uma HQ, você vota com sua carteira. Cada vez que você apoia criadores independentes que respeitam os heróis e os fãs, você constrói mais alternativas. A cultura não pertence a eles, pertence a nós. Então, Cibernet, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like. Esqueci alguma polêmica, eu acho que nós estamos numa época de arrefecimento desse tipo de coisa. A grande suprema maioria, se não todos dos que eu trouxe aqui, foram de 2023 para trás, mas ainda assim é bom ficar de olho e o recado final desse roteiro ele é muito precioso. Então, que aí? Vamos conversar a respeito disso e, se você puder, vamos apoiar a iniciativa
da Liga Nerdola, Nerdola Comics, e vem com heróis que vão falar de valores, beleza? Se você quiser ajudar o canal, nós temos o QR Code aqui embaixo, lá embaixo na descrição também, e também o nosso link na Amazon para você fazer a sua compra sem aumentar um centavo por conta disso e ainda me dar um pedacinho em comissão, beleza? Espero ver você no próximo vídeo, um forte abraço.